Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é o Decreto-Lei nº 4.657/42, sendo composta de 19 artigos, aplicáveis a todos os ramos da ciência jurídica, diferentemente da LIC, que tratava somente do Código Civil. Então, essa introdução, a LINDB, trata aí de todos os ramos do direito. É uma norma de introdução às leis, prevendo como estas devem ser elaboradas, interpretadas e complementadas. Por isso, o próprio nome desta norma foi alterado, como eu disse, em 2010. Então, alteração recente aí. De Lei de Introdução ao Código Civil, que era a LIC, como inclusive até eu estudei dessa forma, Lei de Introdução ao Código Civil, passando aí para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ampliando aí para todos os ramos do direito. Os artigos 1º a 6º tratam do processo de enfrentamento da lei em si, eficácia, obrigatoriedade, lacunas, interpretação e o direito intertemporal. Já os artigos 7º a 17 traçam normas relativas ao direito internacional privado. Por fim, os artigos 18 e 19 tratam dos atos civis praticados por autoridades consulares brasileiras no estrangeiro. Importante registrar que a Lei Complementar número 95 de 1998, alterada posteriormente pela LC, Lei Complementar número 107 de 2001, também trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ou seja, essa lei deve ser lida com conjunto com a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eficácia da lei. É possível dizer que, assim como as pessoas naturais, as leis também têm sua vida, ou seja, nascem, existem e morrem. Isso mesmo. A esse processo vital dá-se o nome de vigência. Antes de obter vigência, a lei passará pelo processo legislativo, que nada mais é que o seu período de concepção e gestação, normalmente nas casas legislativas, como a gente tem visto lá no direito constitucional, o processo de criação das leis, a sua vigência. Então, esse processo legislativo é objeto de estudo do direito constitucional. Ao final desse processo, ter-se-á dois atos marcantes, quais sejam a promulgação e a publicação. Promulgação é a autenticação da lei por quem de direito. É, por assim dizer, o ato que firma que está tudo certo e que aquela norma está pronta para nascer e produzir seus regulares efeitos, ou seja, é uma chancela pela autoridade constitucional competente. Contudo, a lei só será um comando geral a partir do momento em que a sociedade possa dela tomar conhecimento. Então, para a difusão de seu texto, tem-se a publicação, que no Brasil será feita através de publicação no Diário Oficial. Com este ato, a lei nasce e estará apta a produzir seus regulares efeitos após o início da sua vigência. Como regra, então, é possível dizer, para o início de vigência de uma lei, deve-se buscar em seu próprio texto. Ou seja, o próprio texto vai dizer o período de sua vigência, a vigência dessa lei. Artigo 8. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. O início da vigência, portanto, atende a um critério de conveniência do próprio legislador. Se este entende que a lei não necessita de um tempo de maturação pela sociedade, sendo de interesse público, sua vigência será imediata.
Ao revés, se o legislador percebe que a nova lei, por sua relevância, quer, em virtude do rompimento com a cultura jurídica anterior, ou mesmo pelo impacto que irá proporcionar na sociedade, necessita de mais estudos e ampla divulgação. É interessante que seja dado um tempo maior de espaço entre a publicação e a vigência. Tal fato ocorreu com o Código Civil de 2002 e com o Código de Processo Civil, com a reforma de 2015 do Processo Civil, ambos com período aí de 1 ano para início da vigência. Convém, então, recordar este período que medeia a publicação e a efetiva vigência recebe o nome de vacatio legis, ou seja, o período de vacância. Neste interregno, a lei já existe, está perfeita e completa. Todavia, como não está em vigor, não obriga, não pode ser invocada e, consequentemente, não cria direitos ou deveres. Na ausência da disposição expressa na própria lei a respeito de sua vigência, a Lei de Introdução, a LINDB, optou por estabelecer o princípio do prazo único ou simultâneo, estipulando que o início se dará em todo o país 45 dias após a publicação. Está no artigo 1 da LINDB. Se porventura a lei brasileira for aplicável no estrangeiro, por exemplo, atos praticados por servidores das representações diplomáticas, o início da vigência ocorrerá 3 meses após a publicação. Artigo 1, parágrafo 1 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Questão que traz bastante polêmica é que diz respeito à contagem desses prazos. A fim de solucionar tal questão, o artigo 8, parágrafo 1, Lei Complementar número 95/98, 1998, trouxe a seguinte redação. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis, que estabeleçam o período de vacância, far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, por tal razão, o novo CPC de 2015 em diante, com vacátio de 1 ano, sendo publicado em 17 de março de 2015, entrou em vigor no dia 18 de março de 2017, ou seja, um dia após a consumação integral do prazo. Logo, aqui há que se ter um cuidado. Os prazos no direito civil obedecem à regra diversa, estampada aí no artigo 132 aí do Código Civil. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, o último dia. Exclui-se o dia da publicação e inclui-se o dia do vencimento, o último dia. Os prazos referidos aí neste artigo são aqueles estipulados pelo Código Civil ou por atos de autonomia privada, tais como o prazo de prescrição ou decadência, de vigência de contratos e assim por diante. A lei publicada pode conter erros ou incorreções que venham a exigir nova publicação de seu texto para que essas falhas sejam supridas, corrigidas. Se esta republicação ocorrer durante o período de vacatio legis, inicia-se nova contagem para que o texto correto seja conhecido por todos, sem qualquer necessidade de novo processo legislativo, que daria muito trabalho, né? Então, esta previsão está no artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. Se as emendas ou correções vierem a ocorrer depois da entrada em vigor da lei,
e estas serão consideradas leis novas. Assim, eventuais direitos que se adquirirem porventura no período de vigência da lei reformada devem ser resguardados, não podendo, então, serem atingidos pela publicação do texto corrigido. Essa é a interpretação que se colhe do artigo 1º, do artigo 1, parágrafo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De todo modo, essas disposições servem para marcar hipóteses nas quais se tenha correções de falhas materiais. Caso haja alteração do próprio conteúdo da lei, somente respeitando o devido processo legislativo será possível alterá-la. Havendo necessidade de regulamentação pelo Poder Executivo da lei publicada, enquanto não for editado o decreto correspondente, a eficácia da norma será considerada suspensa. Esta necessidade de regulamentação será considerada verdadeira condição suspensiva à obrigatoriedade da lei. Então, abordando a questão da obrigatoriedade, há um verdadeiro princípio que estabelece que a lei a todos se dirige, sendo inexcusável seu descumprimento, mesmo diante da alegação de desconhecimento. Isso aqui, além da disposição na LINDB, está previsto na Constituição. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, isso é o que se extrai aí do artigo 3º da LINDB. Quanto à sua obrigatoriedade, está aí erga omnes, para todos. Um cuidado, este princípio não significa que presumidamente todos conheçam a lei. Mesmo os juristas não têm possibilidade de conhecerem todas as leis, né? Ante o fenômeno da hiperinflação legislativa. O que se quer instituir é a possibilidade de conhecimento de todas as leis. Há aqui uma distinção entre efetivo conhecimento e possibilidade deste. A lei, então, é obrigatória por uma necessidade de convivência e organização social, certo? Então, a teoria do erro, seja este de fato ou de direito, seria uma hipótese excepcional ao princípio da obrigatoriedade, desde que provado que o agente agiu justificadamente em situação de erro ou ignorância. Vale lembrar que, conforme os artigos 138 e seguintes no direito civil, tanto o erro de fato quanto o de direito podem, respeitados certos requisitos, gerar a invalidação da vontade manifestada. Outra questão interessante, para não ficar muito longo aí o nosso vídeo, essa videoaula, tentar encurtar ao máximo, as partes necessitam provar a vigência de uma norma? Isso é uma pergunta. Então, com base nesse princípio da obrigatoriedade, é que se construi a regra de que as partes não necessitam provar em juízo qual seria a norma aplicável ao caso sub júdice e se ela estaria em vigor. Ou seja, iura novit curia, expressão em latim. O juiz deve aplicar a norma correta ao caso sob sua análise. Entretanto, essa obrigatoriedade que se dirige ao magistrado, ao juiz, é relativa ao direito nacional, ou seja, às normas que estão em vigor no país. Logo, quando se trata de direito costumeiro ou estrangeiro, estadual ou municipal, as partes teriam este dever de produzir prova, nos termos do artigo 376 do NCPC. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro consuetudinário, é o direito comparado, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Este é o mesmo sentido do artigo 14 da LINDB.
Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Quanto à continuidade, é possível afirmar que, via de regra, as leis nascem para vigorar por tempo indeterminado. Isso não significa dizer que as leis seriam eternas, o que seria contraditório com a própria função do direito de regulamentar a vida em sociedade. Algo extremamente dinâmico, como, por exemplo, leis que nós tínhamos aí há 10, 20 anos, hoje já não produzem mais efeitos, já não estão mais em vigor. Justamente em função dessa mudança, dessa mudança social, dessa constante mudança em que nós estamos vivendo socialmente, né? Assim, deve-se entender que uma lei terá vigor até que uma força contrária, assim dizendo, possa lhe retirar a eficácia, ou seja, uma nova lei. Esse sentido do artigo 2º da LINDB. Esta cessação da eficácia pode decorrer basicamente de 3 fatores. Quais são? Revogação, temporariedade da lei e declaração de inconstitucionalidade. A respeito da revogação, esta é, sem dúvida, a principal força contrária que fará com que a lei venha a ser interrompida a sua produção de efeitos. Pode ser classificada em revogação total, que seria abrogação, quando todos seus dispositivos são atingidos, ou a revogação parcial, que seria derrogação, quando apenas uma parcela de seus dispositivos perde eficácia. A revogação pode ainda ser classificada conforme a sua forma em expressa ou direta, quando o próprio legislador estabelece qual lei ou dispositivos desta estão revogados, tácita ou indireta. Presente, quando se apresentar uma incompatibilidade entre a nova norma e a anterior. Como o ordenamento deve ser um todo único e harmônico, a incompatibilidade entre normas deverá ser resolvida a partir de critérios hermenêuticos, tais como o cronológico, hierárquico e a especialidade da norma para tratar de certas situações. As antinomias, porventura constatadas, serão, portanto, aparentes. Tais hipóteses de revogação estão estampadas aí no artigo 2º, parágrafo 1 da LINDB. Há que se destacar que a LC número 95 de 98 estabeleceu de forma expressa, por razões de segurança jurídica, que a revogação deve ser preferencialmente expressa nos termos do artigo 9. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Havendo compatibilidade entre a lei velha e a lei nova, não há razão para suscitar qualquer conflito que afete a eficácia de qualquer delas. Isso também irá ocorrer quando, nas hipóteses de o legislador vier a estabelecer disposições especiais ou gerais a par das já existentes. Nesses casos, ter-se-ão retas paralelas que não se cruzam, podendo-se assim dizer. Isso não significa dizer, contudo, que uma norma geral não possa revogar uma norma especial e vice-versa. Esse é o sentido do artigo 2º do parágrafo 2 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Já caminhando aí para o término desta parte, para não ficar muito extenso também o vídeo,
Sobre as leis temporárias, é possível que se tenham normas que nascem com data para morrer. Isso poderá decorrer de sua própria natureza, como no caso daquelas que se destinam a regular certo fato, como por exemplo, Lei Geral da Copa, a Copa aqui no Brasil, Lei Orçamentária Anual, em que todo ano né, uma nova lei, ou por conveniência do legislador, por exemplo, uma lei que fixa determinada isenção tributária. Salvo a possibilidade de sua prorrogação, as leis temporárias perdem vigência com o advento do termo designado ou extinção dos fatos que a ensejaram. Quanto à declaração de inconstitucionalidade, não se trata tecnicamente de uma revogação da lei assim reconhecida. Ou seja, o mais correto é dizer que o Poder Judiciário nega a aplicação em virtude da constatada ofensa à Constituição. Após o reconhecimento da incompatibilidade com a Carta Maior, o Senado poderá suspender a execução desta norma, aí nos termos do artigo 52, 10 da CRFB de 80, da Constituição, né, da CF de 88. Questiona-se essa força contrária que gera a cessação da eficácia poderia ser o desuso da lei? Duas correntes se formaram a respeito disso, para poder responder a esse questionamento. A primeira prevê que o costume contrário resultante no não uso prolongado denota a inutilidade da norma, atendendo-se então contra a sua obrigatoriedade e continuidade. Isso. No direito penal, os autores costumam se referir a este ponto abordando o princípio da adequação social de uma figura típica. Um exemplo, claro, casas de prostituição. Já para uma segunda corrente, um costume, abre parênteses aí, mesmo que de ordem negativa ou omissa no cumprimento de uma norma, fecha parênteses, não pode servir para retirar a eficácia vinculante de uma norma jurídica como a lei. Isso seria o denominado princípio da supremacia da lei sobre os costumes, majoritariamente adotado no Brasil. Finalizando a eficácia da lei, é importante ainda abordar o denominado efeito repristinatório. O que seria isso? Tal efeito consiste na possibilidade de ressuscitar uma lei que havia sido morta, em virtude da aniquilação da lei revogadora, a próxima lei. Em outros termos, uma lei revogada poderia voltar a ter eficácia caso a norma que cassara essa viesse a ser também revogada, ou seja, a próxima lei foi revogada, a lei anterior passa a vigorar novamente. No Brasil, a lei revogadora de outra lei revogadora, na verdade, não possui efeito repristinatório automático, conforme estabelecido no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, apenas se o legislador optar expressamente. Aí sim será possível a incidência deste efeito, o efeito repristinatório, né? Apenas se o legislador optar expressamente é que será possível essa incidência desse efeito repristinatório, ok? Esse aí no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, só para ficar bem explicado, uma lei revogada poderia voltar a ter eficácia caso a norma que cassar esta lei viesse a ser também revogada por uma terceira lei. No Brasil, a lei revogadora de outra lei revogadora não possui efeito repristinatório automático, o que eu acabei de dizer,
conforme estabelecido aí no artigo 2, parágrafo 3 da LINDB. Então, aí sendo apenas se o legislador optar expressamente, é o que será possível essa incidência deste efeito. Isso aqui cai bastante em prova também.